Seja bem-vindo ao Açores em Destaque desta semana. Nós estamos na cidade de Ponta Delgada, mais propriamente no Jardim Antero de Quental. Um poeta afamado, aclamado entre todos, deixou marcas, deixou a sua marca na escrita. Ele que viveu em Ponta Delgada, morreu também aqui em Ponta Delgada e esta é uma das homenagens que Ponta Delgada lhe fez. Um jardim com o seu nome e com os seus poemas, como mais à frente iremos ver, que estão aqui gravados em lápides. Ora, nós vamos até ao Nordeste. A nossa primeira peça de hoje é no Nordeste, mais precisamente no centro, na reserva do Priolo. O Priolo é uma ave que está em vias de extinção e que é própria aqui da Floresta Laurisilva, conhecida aqui em São Miguel, mais propriamente nos Açores. É uma floresta onde esta ave se dá e ninguém melhor para nos explicar do que Rui Botelho, o coordenador desta reserva, que nos vai explicar o porquê desta espécie estar em vias de extinção e quais são as medidas que estão a ser tomadas aqui em São Miguel. O centro foi criado para que a população tivesse um conhecimento de tudo o que era este projeto de conservação do Priolo e do seu habitat. E, acima de tudo, foi sempre aquele sentimento que, sem conhecer, não se consegue conservar. E este trabalho foi feito desde o início, até com uma certa percepção que, a nível local, quando nós começamos os trabalhos em 2003, as pessoas não tinham realmente uma percepção clara da importância da conservação destas áreas e deste trabalho. Desde então, ou seja, desde a inauguração deste centro em 2007, já há todo um outro trabalho, todo um outro envolvimento e conseguimos aquilo que era o nosso objetivo, que era envolver a população identificar-se com este projeto de conservação. E neste momento não é só o centro, é mesmo o território que já estamos a chamar as terras do Priolo. Ou seja, é todo este trabalho que começou com este envolvimento a nível local, com este pequeno centro que afinal tem um grande trabalho aqui neste território. E assim, os estudos mais antigos, os registros mais antigos já apontavam para que esta ave só estivesse aqui na zona este da Ilha de São Miguel. Hoje em dia a correlação está diretamente com o habitat natural. Isto é a última parte da Ilha de São Miguel que ainda mantém floresta natural, ou seja, a famosa floresta Laurisilva de altitude. E aqui o Priolo é uma espécie que só sobrevive com esta floresta. Quando nós começamos com os primeiros dados que se recolhem desde a década de 70, estávamos a falar em 40 e 70 casais, ou seja, a espécie estava criticamente ameaçada. Era uma espécie que estava num processo de extinção já muito avançado. Desde 2003 temos um acompanhamento anual da população e conseguimos, com o projeto, já um processo de reversão da extinção, ou seja, somos um caso de sucesso a nível mundial porque conseguimos passar uma espécie que estava criticamente ameaçada para uma espécie que está agora no estatuto de venerável, ou seja, já desceu 2 graus na classe de extinção da IUCN e que permite-nos dizer que a espécie está num estado já um pouco mais estável. Acho que abaixo deste nível vai ser muito difícil porque o seu habitat é muito circunscrito, ou seja, é uma ilha dentro de uma ilha. E então estamos neste momento com uma população que ronda os 1000 indivíduos, já é muito bom, e agora o nosso trabalho é conseguirmos manter o habitat e esta população neste patamar. O envolvimento da comunidade local é essencial para que eles percebam o que é que têm para proteger. Agora, e há um trabalho efetivamente de voluntariado, de trabalho de inclusão, desde os jovens, os escoteiros, todo esse trabalho para fazer ações de conservação pontuais, mas há todo um trabalho já mais técnico, mais pesado, com equipas operacionais no terreno que fazem então a tal controle das espécies exóticas, que são a principal ameaça que neste momento temos, e replantações, controles químicos, maquinária, é todo um processo muito grande para além de que está aqui por trás.
O centro tem primeiro esta história, ou seja, é aquilo que temos aqui à volta, é contar o que é a vegetação natural deste território, quais são as espécies que cá podem encontrar e, acima de tudo, já contar esta história já de quase 20 anos a proteger esta espécie. Logo aí já tem toda esta importância. Mas tem muito mais do que isso, tem um envolvimento de atividades que era o que nós estávamos a falar, ou seja, o centro já coordena atividades de voluntariado, já tem uma parte de visitas guiadas específicas, quer para o habitat, quer para o Priolo. Neste momento já são visitas pagas, porque nós temos efetivamente que conseguir ter alguma sustentabilidade, porque este centro está a ser mantido neste momento único e exclusivamente pela nossa associação, pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e não é fácil, ou seja, há aqui todo um trabalho, por isso peço a todos que nos visitem, que venham cá e que tenham também este envolvimento que nós queremos que as pessoas tenham. Ou seja, neste momento o projeto passou de uma ligação à comunidade para um projeto já mais vasto, que todos os visitantes são bem-vindos e são essenciais também para divulgar todo este trabalho que estamos a fazer. E depois de virmos do centro do Priolo, descemos um bocadinho mais abaixo e ficamos no Nordeste, à conversa com Nuno Costa. Nuno Costa, que dá vida a uma personagem, a Alcina, uma personagem que ele fez e que está cheia de humor. Ele que diz que a Alcina não bebe, a Alcina molha a palavra. Vamos conhecer Nuno Costa, ele que leva esta peça, esta personagem por todos os Açores e também já foi ao Canadá. Alcina é uma mulher já de meia idade, viúva, falida, mas chique, desbocada e brutalmente honesta. É Alcina, é o que melhor descreve a Alcina. Essa personagem já tem algum tempo. Na altura tínhamos um grupo de teatro amador lá na Salga e eu sempre interpretei essa personagem. Com o passar dos anos, a personagem, para não cair para não ser saturante, eu resolvi parar com ela e depois voltei. Mas a personagem foi criada essencialmente para divertir, para diversão. A personagem não é suposto ser uma inspetora que vá à caça de ninguém. Se bem que tem a sua opinião bem formada, não tem peduros a dizer aquilo que pensa e estamos nisto. Às vezes corre muito bem, às vezes corre muito mal, mas sempre em frente. Olha, para entrar em personagem normalmente há um ritual muito básico que se chama abelheira. Um copinho de abelheira faz milagres, até porque um dos lemas principais da peça, um dos bordões da peça é Alcina não bebe, Alcina molha a palavra. Só que às vezes durante a peça é tão demorada, o calor é tão de que Alcina não molha a sua palavra. Alcina às vezes mergulha um pouco na palavra, mas corre sempre bem, graças a Deus. E quando eu digo que às vezes corre muito mal, não é no sentido negativo, é no sentido que a peça, em vez de durar 2 horas como está prevista, a peça acaba por durar 3 horas e meia. E isto é cansativo. Não que seja cansativo para quem vê, porque quem vê, quando acaba, diz ninguém tem pelo tempo passar, fosse mais, mas para quem está fazendo, principalmente para mim e para o Celso Pereira, que é o ator que divide o palco comigo, que interpreta o Gilson, é super cansativo, mas gratificante. A personagem foi criada essencialmente de apoio à Alcina e o Celso também era um dos membros que fazia teatro connosco lá na freguesia da Salga, já que relativamente a alguns anos não vale a pena estar dizendo de novo. E o Celso sempre foi meu amigo de infância e o Celso conhece-me perfeitamente quando é que eu preciso de ajuda, quando é que eu não preciso de ajuda, quando é que tem que intervir, quando é que não deve, e acaba também por ter um humor na peça maravilhoso, porque ele é brasileiro. Ele praticamente é escravo da Alcina, tem um amor platónico para a Alcina e a Alcina gosta dele, mas tem uma estranha forma de o demonstrar e acaba por ser aquela relação amor-ódio e o tipo escravo e diva. Acaba por compor muito bem a peça de teatro. Eu tinha saudades de fazer teatro e eu liguei ao Celso, lembro-me perfeitamente de ligar ao Celso e dizer a ele que estava contente em voltar. O Celso disse logo que quando tu quiseres eu quero e encaramos isso como um desafio pessoal e graças a Deus corre muitíssimo bem. Temos tido uma grande adesão do público, temos tido bastantes saídas, se bem que este ano tudo cancelado derivado ao surto de Covid, mas graças a Deus tem corrido muito, muito bem.
O Private Joke Show é uma espécie de um talk show em que dentro das várias localidades que nós vamos atuar, nós vamos buscar as pessoas que mais se destacam, desde na área da cultura, na área da música, na restauração, inclusive presidentes de junta, e nós entrevistamos. E o próprio programa tem várias rubricas. Tem a rubrica do restaurante Pulso Azul, da Chetinha, visita obrigatória, que nos serve uma bebida que é o coquetel Alcina, a toda a plateia. Temos uma rubrica que é a Suacina com Alcina, na qual nós vamos buscar várias pessoas do público por imprevisto e nós vamos ler o futuro delas. Tem vários momentos de pura diversão, e é isso que torna engraçado o programa, porque não é um programa que se repete igual de freguesia para freguesia, são sempre distintos. Existe um alinhamento da peça, existe o que é que vai entrar, o que é que vai sair, o que é agora, o que é depois. Mas texto, ensaio em si, daquilo que nós vamos usar, das paródias que nós vamos fazer, não. É tudo na base do improviso. E isso nota-se, principalmente quando são as perguntas aos entrevistados, porque eles já se sentam na cadeira, já com as pernas meias bambas, sem saber o que é que a Alcina vai dizer daí, como é que isto vai correr. E a reação deles, que é tão genuína, acaba por também fazer as delícias de quem acompanha, de quem está assistindo. As pessoas pensam mesmo que estão num programa de televisão. Eu próprio sinto, e até lá em cima, é engraçado. Temos 2 espetáculos previstos para o fim do ano. Agora, se vão ser feitos, se não vão, tudo depende das coisas, como é que vão estar até lá, por causa do surto do Covid. Eu tenho esperança que sim, eu tenho muitas saudades de subir um palco mais o Celso, mas também temos que respeitar, sabemos que isto não é feito só a classe artística, como toda a gente, portanto temos que esperar. Não vale a pena divulgar datas nem os sítios que haver estar, porque as próprias pessoas que já nos apalavraram também não nos conseguem garantir que o espetáculo será feito ou não, mas com a tristeza é. E vamos então para o nosso intervalo, não sem antes vos deixar com aquilo que se vai passar já a seguir. Tenho tempo para um copinho de água. Nós vamos estar à conversa com Isabel Mesquita, natural de Santa Maria, vamos até Santa Maria. E também na exposição Domingos Rebelo, esta exposição marca os 45 anos após a sua morte. Não podia deixar de estar com este cenário em pano de fundo, a igreja do colégio, bem próximo aqui do Jardim Antero de Quental. Fique por aí, até já. Seja bem-vindo à segunda parte do Açores em Destaque. Para quem não teve a oportunidade de ver a primeira parte, nós estamos no Jardim Antero de Quental, bem no centro da cidade de Ponta Delgada, um jardim que é uma homenagem a um poeta açoriano. Agora vamos até Santa Maria, estar à conversa com Isabel Mesquita, ela que lançou em 2019 um álbum intitulado Ilhéus e que agora compôs recentemente uma canção intitulada Amor. Vamos até à nossa conversa com Isabel Mesquita. Eu nasci em Santa Maria e cresci aqui até aos 18 anos e na altura que eu estava cá não havia escolas de música. Havia só bandas filarmónicas, grupos folclóricos e havia alguns projetos de música, efetivamente. Eu consegui, quando era miúda, ter assim umas aulas muito esporádicas de guitarra, já deu para aprender, ter umas noçõezinhas com alguns dos músicos que haviam cá em Santa Maria, mas para desenvolver mais não havia forma, e então, muito esporadicamente aconteciam alguns workshops. Como por exemplo um workshop de teatro que eu participei, e depois houve um workshop de blues e também outro de voz, organizado pelas associações que existem aqui em Santa Maria. E foi com esses workshops que eu ganhei mesmo o gosto pela música e por estes estilos como o jazz, a bossa nova e o blues, e que me fizeram apaixonar pela música e continuar a querer aprender mais e explorar mais e também a querer que estas iniciativas se repitam.
eu também gosto muito de fomentar estas entidades e as pessoas cá em Santa Maria para que estejam de braços abertos a receber este tipo de iniciativas culturais. Bom, o meu disco Ilhéu é um disco que acompanha muito o meu crescimento. Desde esses momentos em que eu era miúda, tinha cerca de 15 anos e participei nesses workshops, em que tive um primeiro contacto com a poesia e conheci a poesia da Natália até aos dias de hoje. Ou seja, marco um bocadinho este percurso e exatamente esta primeira canção que eu compus com 15 anos está lá no disco também. Foi temperada com mais algumas coisas que eu fui aprendendo, mas está lá, a gênese, a sua simplicidade está lá, porque é isso que marca o meu percurso e é esta a bagagem que eu trago comigo. E o Ilhéu marca isto, desde essa origem até a outros projetos onde eu participei. Eu estive a tocar em Lisboa, estive numa escola de música mais tarde e marca esta aprendizagem pelo jazz, pela bossa nova. Eu não digo que este disco é um disco de jazz, não é um disco de bossa nova, mas estas influências estão lá e eu trago estas influências comigo para compor as minhas canções. Nasce a possibilidade de trabalhar com um produtor chamado Yami Alelela. Quando fui fazer uma viagem a Cabo Verde, conheço o Yami lá, ele está a participar numa residência artística, um ambiente muito bom e de convívio entre músicos e de partilha de experiências, e em que eu tive a oportunidade de participar e assistir, e o Yami acolheu o meu projeto e as minhas músicas como se fossem dele, e tratou-as muito bem. Fomos para o estúdio e gravámos este trabalho, que todas as músicas são da minha autoria, mas algumas têm letra de outros poetas, como por exemplo a Natália Correia, como eu falei, a Florabella Espanca, o Paulo Ramalho e o Daniel Gonçalves. Não tenho nenhum ritual, eu posso dizer que eu componho, eu escrevo um bocado por necessidade e nem escrevo compulsivamente todos os dias. Escrevo por necessidade, quando tenho alguma coisa para dizer, meto no papel e assim. Mas não há uma coisa compulsiva. Eu tenho assim às vezes umas ondas de inspiração em que eu tento aproveitá-las e tento criar qualquer coisa. Às vezes dá, às vezes não dá. E pronto, é continuar a estimular também. Isto não é uma coisa que se espera que chegue também só. Também há formas de se estimular e de criar ambientes e de criar, às vezes podemos não estar com a intenção de compor, estamos só a fazer experiências, mas já às tantas vem uma ideia e vem qualquer coisa à cabeça que surge depois mais tarde numa música. Eu acho que pronto, é um tema já claramente clichê e pronto, pode ficar um bocadinho por causa disso, mas é um tema que há sempre muito para falar e que faz sempre parte das nossas vidas, nem que seja um amor porque estamos apaixonados, ou como um amor pelos nossos amigos, pelos nossos pais, pela nossa família, ou mesmo pela vida. Eu acho que é um tema, sim, clichê, mas há sempre muito para dizer. Bom, eu tenho mais algumas coisas relacionadas com este disco que estou a preparar. Aliás, este tema Canções de Amor está também inserido no disco. Mas para o ano espero conseguir lançar um novo single e espero ter novidades e que, apesar desta pandemia e dos concertos terem sido todos cancelados ou adiados, que as coisas continuem a surgir e nós estamos cá para isso e eu gostava muito de continuar a levar o Ilhéu além fronteiras, além Açores, além Santa Maria e é isso. Pronto, e apesar de terem sido cancelados muitos concertos devido a esta pandemia, a Maré de Agosto vai acontecer na mesma, mas de uma forma online, e eu era uma das artistas convidadas deste ano, e por isso vou estar presente no dia 19 às 22 horas e convido todas as pessoas a assistirem. Como soam as canções de amor da
devem soar assim. Quando danço na volta e a volta me tem, tem-te a ti também. E eu tenho por trás de mim Antero de Quental. Dois dos seus poemas estão aqui gravados, uma obra de Canto da Maia. Ele é que pensou neste busto, nesta arquitetura, nesta homenagem que lhe foi atribuída a Antero de Quental. Ora, daqui vamos até à exposição Domingos Rebelo, este que marca 45 anos após a sua morte, uma exposição que vamos visitar já a seguida. Viajar no tempo faz bem às nossas tradições. Portanto, a sala onde nós estamos inaugurou em março deste ano, a 6 de março. E vai servir para o museu expor o núcleo de obra do autor Domingos Rebelo, que integra o seu acervo. E também, aliado a isto, servirá para nos próximos 4 anos expormos o espólio do Domingos Rebelo, que foi depositado em meados de 2019 no museu, da coleção privada dos netos do pintor, Luís Rebelo e Pedro Rebelo, filhos do filho primogênito de Domingos Rebelo, com a intenção de levar junto do público de diferentes geografias e nacionalidades a obra do pintor que faleceu, portanto, há 45 anos, mas cuja obra ainda não está devidamente divulgada, e assim é uma forma de torná-la acessível ao público, aos estudantes, aos investigadores, para que possam desenvolver estudos sobre a obra do pintor. Devido, portanto, à exiguidade da sala, nós não conseguimos expor a totalidade da nossa coleção de obras de Domingos Rebelo. Aqui apenas estão reunidas à volta de 40 peças, quer obras do nosso acervo, quer obras da coleção do Luís Rebelo e do Pedro Rebelo. Mas são obras, portanto, cronologicamente balizadas entre 1905 e 1947 e que, de forma simbólica, evocam várias temáticas do repertório pictórico do autor, como, portanto, a paisagem, as cenas etnográficas, de temática regionalista, portanto, a retratística, onde ele foi um pintor notável e bastante apreciado. Por exemplo, temos aqui um retrato de Artur Viçoso Mey, que foi a primeira medalha na Exposição Nacional de Belas Artes em Lisboa em 1925. Também, entre as obras em exposição, tocámos em alguns pontos inéditos da obra do artista, nomeadamente a sua autorrepresentação, que é uma das temáticas que não tem sido desenvolvida nas últimas exposições que o museu fez sobre o pintor. E é curioso notar que ele teve uma atenção para se autorrepresentar ao longo do tempo. Assim é possível acompanhar um fio cronológico da sua evolução, do seu envelhecimento. Também, entre as obras expostas, quisemos trazer, portanto, as suas obras de intimidade, sobretudo a esposa, Maria Josefina, que ele representou em um dos retratos, e também a família Prole, os seus 5 filhos. Apesar de estarmos a atravessar uma situação de pandemia que está a repercutir-se negativamente em todos os sectores da sociedade, e sobretudo também no nível cultural, temos tido uma baixa afluência de público. Quem nos visita é sobretudo turista do continente e estrangeiro.
Os continentais gostam, mas realmente revelam que não conhecem o pintor Domingos Rebelo, o que é curioso porque, de facto, o Domingos Rebelo está representado em muitos museus nacionais de Portugal continental. Chegamos assim ao final do nosso programa de hoje. Pode sempre entrar em contacto connosco através do mail azoresemdestaque@gmail.com. A partir do próximo programa, voltamos ao nosso berço, voltamos às nossas freguesias. Não perca, o próximo programa será gravado na Conceição da Ribeira Grande. Vamos matar saudades. Da nossa parte é tudo. Um abraço solidário para você que está desse lado.